pelas Nações Unidas, 30 municípios que ultrapassaram a taxa de 100 homicídios por 100 mil habitantes. Infelizmente, o Nordeste, o nosso Nordeste, é o campeão disso. É triste fazer esse registro, mas a cidade de São João do Jaguaribe, lá no meu Ceará, que eu visitei recentemente, registrou a inacreditável taxa de 224 homicídios por 100 mil habitantes. Cidade quase fantasma, que eu vi, que eu presenciei lá. O município Junco, né, que é do seu estado, teve também a elevadíssima taxa de 107 homicídios por 100 mil habitantes. Para se ter uma noção do tamanho dessa tragédia humanitária para a ONU, uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes já se considera uma epidemia, ministro. O mais impressionante é que, das dezenas de milhares de assassinatos registrados no Brasil todos os anos, apenas 8% em média são esclarecidos. Lá nos Estados Unidos, entre 80 e 2005, a taxa mais baixa de elucidação de homicídios foi de 62%. A pergunta que eu lhe faço, e aí, minha querida irmã, é porque esse tempo já acabou, meu mas eu tive aqui agora um colega que passou 10 minutos falando. Pois é, e foi deixado pela presidência da casa. O senador Petecão está mais tolerante do que eu, então... Mas não vamos ter dois pesos e duas medidas, não. Deixa eu Não, mas é a primeira vez que eu estou conduzindo aqui, eu queria pedir a Vossa Excelência que concluísse, por favor. Tá. Até porque está todo mundo com fome, né? A pessoa já tem mais 7 senadores. E a gente também tem fome aqui de aproveitar a presença do ministro para esclarecer algumas situações. Então, a minha pergunta sobre essa questão da segurança pública é o seguinte: como o senhor pretende aumentar a taxa de média de crimes esclarecidos no Brasil? E aqui incluo também, né, a dos homicídios, crimes com furto, roubos, latrocínio e outros. Sobre a CPMI, eu tenho diversas perguntas que o seu governo, segundo matérias do jornal inteiro, parlamentares que denunciaram, não queria de jeito nenhum que houvesse a CPMI aqui nessa casa. Mas o povo brasileiro, junto com os parlamentares, conseguiu, mesmo diante do governo Lula, fazer com que se realizasse essa CPMI. Eu tenho muitas perguntas para o senhor, não vou antecipar, mas como o senhor disse que vai fazer live com os senadores aqui, disse que vai vir quantas vezes forem necessários, e não precisa nem de convite, que o senhor possa, na CPMI, a gente não precisa nem votar o requerimento da sua presença para esclarecer alguns pontos sobre os atos do dia 8. Muito obrigado, senhor ministro. Ô, irmão. Bom, começando do fim para o começo, senador Eduardo Girão, rir não é pecado, rir é bom, eu aconselho o senhor a rir. Então, quando o senhor fala, não, do riso, o riso não é crime, riso é bom. Quando o senhor fala de pacificação, é isso que eu tenho tentado trazer. O senhor fala de arrogância. Eu sou o ministro de Estado que mais veio ao Congresso Nacional. Fico horas e horas e horas debatendo os mesmos assuntos. O senhor já pensou nisso? Os mesmos. Isto é ser arrogante ou ser humilde? Tenho mais 55, ao todo, são 55 convites da Câmara e do Senado. Eu acho que isso é uma perseguição até. Mas venho todas as vezes, nunca pedi para rejeitar requerimento. Agora, se eu venho para o debate, se querem debater comigo, debatam. Ou é para eu ficar ouvindo calado? Não. Então é democrático que os senhores falem, eu ouça e responda. É assim que funciona. E virei, de fato, todas as vezes, sou senador. Então, estar aqui é uma alegria. E posso voltar. Eu não posso ficar o dia inteiro, porque eu tenho uma agenda, e os senhores também têm. Mas posso voltar. Aliás, o ano tem 52 semanas. Se todos os convites forem feitos, é o ano inteiro, uma vez por semana. E virei com o maior prazer, como prova de humildade e de respeito ao Congresso Nacional. Agora, não me peçam para ouvir calado, ser agredido, desrespeitado, nada desse tipo. Porque aí eu não posso renunciar ao meu dever de responder. E meu direito. Em relação à regulação, que o senhor viu, a agressividade, eu volto a dizer, acho que o senhor estava aqui. Eu falei ao senador Moro. São 3 poderes. 3.
E eles se caracterizam por exercer funções típicas e funções atípicas. Tipicamente, a função legiferante é do Congresso. Mas o Judiciário exerce função normativa, o Executivo também exerce. Como este Parlamento exerce função administrativa. Como esse Parlamento exerce função judicante. Quando o Senado julga impeachment, ele está exercendo uma função legislativa? Não, é uma função judicante. Quando os senhores sabatinam o diretor do Banco Central, isso é uma função legislativa? Não, é uma função administrativa. Então, eu dizer que outros poderes exercem função normativa não é novidade. Isso vem de Aristóteles, está em Montesquieu, Locke, segundo Tratado do Governo Civil. São séculos de construção. E eu não entendo por que esta ofensa de eu dizer o óbvio. Assim como o Congresso tem a prerrogativa de votar projetos de lei, o Supremo tem prerrogativa de julgar ações judiciais e o Poder Executivo tem a atribuição de aplicar as leis. Senador Girão, leia o artigo 84 da Constituição. Senador Girão, leia o artigo 87 da Constituição, que o senhor vai encontrar o assento, a base, para as minhas entrevistas. Aí o senhor não vai, tenho certeza, ficar zangado, porque o senhor vai ver que a gente está dando cumprimento à Constituição. Sobre os indicadores, é por isso, senador Girão, que nós fizemos o Pronace 2, que é focado exatamente em 163 municípios, que corresponde à metade das mortes violentas no Brasil. Então, os municípios que o senhor mencionou, do seu Ceará, por exemplo, serão, sob coordenação da doutora Tamires, prioridade para ações preventivas e repressivas, exatamente porque reconhecemos que esses municípios merecem atenção e esse é um elemento de estratégia para a redução de homicídios, esclarecimento de homicídios e assim sucessivamente. Assim como me coloquei à disposição do senador Bolsonaro, me coloco à disposição do senhor para, em outro momento, aprofundar esse debate. O senador Omar Aziz falou, dos 10 mandamentos, e eu concordo com ele, e sugiro que todos nós, toda essa comissão, nos dediquemos, presidente, à análise da Lei 13.675 de 2018, que é a lei do SUSP, e me parece que é o principal marco normativo para nós avançarmos numa política de Estado de segurança pública. E assim como o senador Omar Aziz, me associo à homenagem ao saudoso senador Major Olímpio, que eu tive a honra de debater com ele algumas vezes. Senador Mourão, ex-vice-presidente da República, tivemos um convívio muito produtivo, ao tempo que presidia o consórcio de governadores da Amazônia e Vossa Excelência presidia o Comitê da Amazônia, e por isso nós temos concordância, de um modo geral, com alguns aspectos que o senhor menciona, sobretudo a prioridade a fronteiras. O presidente Petecão já fez o convite, dia 19 de maio, estaremos lá em Brasileia. Nós temos muitos programas, alguns que vêm de outros governos, alguns têm décadas, a exemplo do Guardiões da Fronteira, Horus, Guardiões do Bioma, e nós vamos intensificar esses projetos, esse programa. Amanhã eu estarei no BNDES em busca de recursos do Fundo Amazônia. O senhor lembra e o senhor concordava com a minha luta de destravar o Fundo Amazônia, que foi criminosamente contingenciado. Eu lembro que o senhor tinha uma posição contrária ao bloqueio do recurso do Fundo Amazônia. Graças a Deus agora foi desbloqueado. E aí nós vamos buscar recursos para essas ações. E temos concordância em relação ao papel das Forças Armadas. Eu creio que o senhor alude à Lei Complementar 97, que é essa lei que prevê essa atuação, inclusive com poder de polícia nas faixas de fronteira. Ontem mesmo, por coincidência, tivemos uma reunião na Casa Civil em que estava o general Tomás, atual comandante do Exército, e também o eminente almirante Aguiar Freire, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e nós tratamos exatamente da Lei Complementar 97 e a forma de estreitar essa parceria entre as forças policiais e as Forças Armadas para melhorar essa ação, como o senhor propugnou. O eminente líder Randolph fez um histórico legislativo de alta importância e agradeço ao senhor pela oportunidade do aprendizado. De fato, eu não conhecia esses aspectos históricos que o senhor fez alusão, realmente não tinha me lembrado do Código Brasileiro de Telecomunicações, e é uma lembrança muito feliz, inclusive para embasar esse método histórico estrutural de construção de um projeto de lei sobre o tema. E sobre o Google, é aquilo que o senhor disse.
é um prestador de serviço, enquadrado, como eu disse ao senador Moro, na Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor, e cabe à Senacom, aos PROCONs, atuarem em relação a essas plataformas quando elas estão exacerbando da legalidade vigente no país. E eu espero que isso não mais se repita. Aliás, aconteceu uma coisa curiosa. Enquanto eu dava entrevista coletiva, o Google retirou do ar esta publicidade que o senhor mencionou, mostrando a eficácia da ação do Ministério da Justiça, que não mandava tirar do ar, frise-se. A única coisa que nós dizíamos era a multa e o direito da chamada contra-propaganda que está no Código de Defesa do Consumidor. A senadora Damares me honrou com uma série de questionamentos. De fato, eu espero seu ofício, porque são 12 temas diferentes. Eu apenas aludo à senhora que nós temos a Operação Caminhos Seguros em curso, a senhora sabe, executada, começou no dia 2 de maio até o dia 18, me comprometo a comunicar para a senhora o resultado dessas ações específicas sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. Fizemos uma ação em janeiro, Polícia Federal, Diretoria de Crimes Cibernéticos que nós instalamos, resultou na prisão de quase 100 pedófilos, então uma ação muito importante e uma ação prioritária no nosso trabalho. E todos os demais temas que a senhora mencionou, em relação aos garimpeiros, amanhã nós vamos começar outra fase, foram feitas janelas de saída, a imensa maioria saiu, mas alguns ficaram exatamente porque estão armados e aí, infelizmente, nós temos momentos em que o poder coercitivo do Estado é necessário. Nós queremos sempre o caminho conciliatório, mas, obviamente, quando é necessário usar a força, a PRF, que a senhora aludiu, a PF, a Força Nacional, as Forças Armadas, eventualmente, tem não só a possibilidade, como a imprescindibilidade de usar a força. E é isso que tem acontecido daqui e da acolá, e eu concordo com a senhora, espero que isso não seja necessário. Finalmente, o líder Contarato fez uma alusão à Defensoria, e eu quero também ratificar a minha visão, embora a Defensoria seja um órgão autônomo, mas no que se refere ao Ministério da Justiça, nós temos essa visão também de prioridade, de apoio à Defensoria Pública.